Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de produção textual no curso de alimentação escolar. Eu sou o professor Walter Bezerra e para mim é um prazer muito grande poder compartilhar com vocês o meu conhecimento. Eu vou apresentar agora para vocês a nossa disciplina. Vamos lá então? Bom, nós estamos diante então do curso de alimentação escolar. A disciplina é produção textual na educação escolar. Eu sou o professor Walter Monteiro Bezerra. O meu e-mail é bezerravalter20@yahoo.com.br. Você pode, inclusive, enviar e-mails para mim, eu respondo tranquilamente. E, inclusive, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade. Eu trabalho com as disciplinas de língua portuguesa e redação em escolas particulares aqui em Belém. Sou graduado em letras com a especialização em língua portuguesa e literaturas e também em gestão no contexto educacional. Bom, vamos começar agora a nossa apresentação da disciplina. Algumas informações importantes da nossa disciplina, começando então pela ementa, as noções de linguagem, texto e discurso, prática de leitura e de produção de textos, processos de leitura, estratégias de produção textual. Quais os objetivos da nossa disciplina? É refletir sobre as noções de linguagem, texto e discurso, desenvolver habilidades de produção de leitura e produção de textos. A nossa metodologia é a exposição de videoaulas e prática continuada de produção de leitura e de produção textual. E a avaliação vai consistir nas leituras e nas provas virtuais, bem como na participação do fórum. Vamos então à nossa primeira unidade. Na nossa primeira unidade, nós vamos estudar o texto como registro das experiências pessoais. Alguns tópicos importantes da produção textual que vão ajudar com que você faça o seu texto de maneira coesa e coerente. Quais são, então, esses elementos textuais? Nós vamos estudar o memorial, a clareza, a coerência, a precisão, a concisão, objetividade, coesão e criatividade. Todos esses elementos são imprescindíveis para se escrever um bom texto. E quando nós falamos em escrever um bom texto, estamos falando também de um texto claro, de um texto objetivo, de um texto que tenha sentido. E tudo isso você vai encontrar na unidade número 1. Vamos então à nossa unidade número 2. Já na unidade número 2, nós vamos estudar a redação oficial que vai romper as barreiras da escrita. Na redação oficial, nós vamos estudar a eficácia de um texto, a carta como meio eficaz de comunicação, a carta pessoal, o ofício, solicitações e requerimentos. Todos esses documentos são importantes no momento em que nós estamos trabalhando em alguma repartição e que precisamos receber ou enviar documentos dessa natureza. A redação oficial, na unidade número 2, vai nos preparar exclusivamente para esses documentos. Na unidade número 3, vamos estudar os memorandos, circulares e correio eletrônico, com os seguintes tópicos: o memorável memorando, a circular, que é a mesma informação, vários destinatários, correio eletrônico, o avanço tecnológico nas comunicações oficiais. Ainda na unidade número 3, nós vamos perceber ainda que de alguma forma existe uma relação com a unidade número 2, ou seja, a redação oficial. Então, nós vamos estudar na unidade número 2 e ainda na unidade número 3 e na unidade número 4, que é a nossa seguinte aula, documentos importantes para a redação oficial. Vejamos então a unidade número 4. Na unidade número 4, vamos encontrar correspondência oficial, produzindo atas e relatórios, com os seguintes tópicos: ata, vale o que está escrito, e ainda o relatório. Bom, a ata, na verdade, é também um tipo de documento que está de alguma forma relacionado com as correspondências oficiais, com a redação oficial, documento muito importante nos nossos dias. E ainda o relatório.
esse relatório que pode estar ligado tanto ao trabalho quanto também a alguma questão pessoal. E vamos agora finalizar com a nossa unidade número 5. Já na unidade número 5, nós vamos trabalhar com outros gêneros. Quando nós falamos em gêneros textuais, nós vamos nos recordar que existem muitos. A saber, por exemplo, nós poderíamos dizer que seria a notícia, os quadrinhos, as charges, o editorial, o resumo, enfim, existem uma infinidade de gêneros textuais, mas que na unidade número 5 nós vamos estudar apenas 2 deles. Aliás, 3. Nós vamos saber então como construir gráficos e tabelas, especificamente como que um gráfico e como que uma tabela pode ser construída e de alguma forma relacionada com a sua profissão, com a sua área de trabalho. E ainda, para resumir um texto, que estratégia ou quais estratégias eu posso utilizar para resumir um texto. E ainda, finalizando, nós temos aqui as nossas referências bibliográficas que você pode encontrar também na nossa plataforma. Então, nosso trabalho ele está sim fundamentado, ele tem aí as principais bibliografias que estão relacionadas com o nosso conteúdo programático. E para finalizar, eu deixo uma mensagem a vocês. Você nunca está velho demais para ter um novo objetivo ou sonhar um novo sonho. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, uma pequena apresentação. Na próxima aula tem mais.